Olá, este é o programa CPT Cristo para Todos. Queremos hoje levar até você mais um assunto atual, com reflexões a partir da Palavra de Deus. O tema de hoje é a doação de órgãos. Existem muitas dúvidas a respeito. Um cristão pode ou não doar órgãos? O que diz a Bíblia sobre a questão? Se a Bíblia diz, repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm, podemos e devemos também repartir os órgãos de nosso corpo? O assunto é polêmico e interessa a todos. Portanto, não saia daí. Queremos ser uma boa companhia para você. Faz mais ou menos uns 10 anos atrás, 10, 11 anos, não me lembro certo, que eu consultei em vários médicos, sempre tive pressão alta e não sabia do que vinha, né? E fui encaminhado para um especialista renal. Dali eu fiz exames, dali foi constatado que a minha pressão vinha da parte de perda de função renal, né? E dali eu fui me tratando, como o rim é um órgão do corpo que não tem cura, né? Então, só tive que controlar a comida, controlar a pressão, né? E isso eu consegui levar durante uns 10 anos, mais ou menos, né? Então, chegou uma hora assim que meu corpo não aguentou mais, né? Que tinha bastante retenção de líquidos, então eu tive que começar a fazer hemodiálise. Eu fiz 1 ano e 5 meses, eu fiz hemodiálise, né? Até o meu caso, assim, foi um caso assim, um pouco mais rápido, que tem gente que às vezes fica 4, 5 anos ou até mais, uns até menos, né? A hemodiálise, assim, é uma máquina que limpa o rim, né? Que filtra o rim. São 2 agulhas que entram na fístula que a gente faz. Uma agulha entra para tirar o sangue, e o sangue vai na máquina, e a outra agulha já vem o sangue limpo. Como é que eram as sessões de hemodiálise? Quantas São vezes? 3 vezes por semana, 4 horas por vez. Eu fazia terça, quinta e sábado. E a hemodiálise não espera, né? Ela tem que ser feita 3 vezes por semana, ela não tem como escapar, né? Até de repente um dia assim tu pode adiá-la, mas no máximo, né? Fazia palavras cruzadas, lia mensagens do Castelo Forte, contava piada, tudo passa, as 4 horas passam. Tem gente que dorme o tempo inteiro, né? Às vezes a gente passa mal, baixa a pressão, né? Daí eles medicam a gente. No início, no primeiro momento, quando a médica falou que o meu futuro é fazer hemodiálise e transplante, isso não passou pela minha cabeça, né? Eu sempre achava que ia me curar assim, né? Então, no primeiro momento, ninguém aceita isso. Em segundo momento, tu faz hemodiálise quando tu não tem mais nenhum outro recurso. Várias são as situações em que as pessoas precisam de novos órgãos. Em alguns casos, as doações podem ser feitas em vida, como no caso do transplante de rins. A fila de espera por um órgão é imensa, mas tudo é uma questão de compatibilidade. Em outros casos, a doação é feita após a morte e quem autoriza é a família. Foi um processo bem complicado. A medicação serviu até de cobaia para ver, de repente podia, com a medicação, amenizar o problema, né? Mas sempre foi se agravando. Aí quando eu descobri, eu tinha 50% dos rins funcionando. E depois, essa doença dá nos 2. E depois, em 10 anos, ela passou para 10, 12 anos, passou para 10%. E daí eu foi consultado o negócio, tem que fazer fístula, né? Daí para mais um pouco, daí já estava 7%. Daí eu fiz a fístula em janeiro, e daí em julho eu comecei a fazer hemodiálise. Daí eu fiz 10 meses de hemodiálise, daí meu irmão se prontificou a fazer os exames para doação, né? Daí fez todos os exames e deu certo. Quando aparece um órgão, é feito o teste de compatibilidade para aquela pessoa que está esperando, né? E são muitas, né? Podia ser que eu era a última a ser inscrita e ser a primeira chamada, né? Depende da compatibilidade do órgão, né? Todos estavam prontos logo para doar. Nossa, isso qualquer um que fosse ser
não teria dúvida nenhuma, todos logo queriam dar, né? Até o pai e a mãe que tem 70 e poucos anos, claro que jamais, né? Porque a mãe é diabética, o pai assim não tem doença nenhuma, né? Mas jamais eu ia aceitar pelo fato da idade. Não, eu ia preferir continuar na hemodiálise que tirar um órgão de uma pessoa assim de idade, né? Daí ele marcou um exame para nós todos juntos. Meus 4 irmãos, no caso meus 3 irmãos, eu e minha esposa. Em uma semana ele me deu o resultado. Daí ele disse, ó, todos poderiam ser doadores, né? Desses que fizeram o exame. Só que a mais próxima é a Cristina. Quem é a Cristina? Disse, é a minha irmã. Ela aceita doar? Aceita, disse, problema não, ela já aceitou da outra vez, né? Me ligaram, que estava entrando num rim, né? Que estava vindo de Rondônia, né? E que eu era o possível receptor. Dentro da doação de órgãos, algumas dificuldades que se apresentam são muito mais de foro íntimo das pessoas do que propriamente do cristianismo de uma forma geral. Criaram-se muitas dificuldades, mais no sentido de fantasias que surgiram em torno da questão da doação de órgãos, por exemplo, né? As dificuldades quanto, por exemplo, a questão, a crença na ressurreição, e aí, no dia da ressurreição, com que órgãos eu vou ressuscitar, é uma das questões que tem aparecido aí na discussão no âmbito cristão, né? No âmbito do cristianismo. Sempre eu só agradeci. Sempre. Nunca pensei por que comigo. Não. Por que comigo? Porque ela pensei comigo. Tem desespero, nunca. Nunca. Como eu te falei antes, né? Que foi comigo porque sabia que eu podia carregar isso, né? Em primeiro lugar, que o corpo tornará o pó e do pó será ressuscitado. Então, independente da situação em que esse corpo se encontrou na hora da morte, ele tornará o pó e a ressurreição é tida como novamente um milagre da nova criação, né? É como se Deus estivesse, a partir do seu poder, o seu total poder, né? Recriando esse corpo do pó. É isso que é a própria ressurreição, né? Então, para Deus não há impossíveis, né? A própria ressurreição já é o grande milagre, né? Vai contra tudo aquilo que as pessoas poderiam imaginar, crer naturalmente. A fé na ressurreição, nós dizemos que é obra do Espírito Santo, o aceitar a ressurreição como uma realidade, né? Então, se nós aceitamos o fato da ressurreição como realidade, como demonstração do próprio poder de Deus, não vamos duvidar que Ele terá o poder para ressuscitar este corpo, seja lá qual for o estado em que esse corpo se encontrava na hora da morte. Como meu irmão disse assim para mim, quando ele foi me visitar no quarto, ele disse assim, olha, não tem nada no mundo, o mundo inteiro cheio de dinheiro que pague o que eu fiz. Só amor mesmo, ele disse. Bonita, né? Não tem o que pague. É amor. Acho que a palavra amor resume muito bem, né? Aquilo que nós queremos fazer em favor do outro, em favor do próximo. Não para obter méritos, naturalmente, diante de Deus, né? Porque Deus já nos concedeu todas as coisas, né? Nós queremos fazer isso exatamente como uma continuidade do amor de Deus em nós e por nós, né? Como resposta ao amor de Deus, é que nós nos condicionamos a ser doador de órgãos também. Eu acho que as pessoas não sabem o bem que faz uma doação. Eu acho que nem dar um bom dia para alguém, né? Boa tarde, assim. É bom a pessoa ouvir. Oi, tudo bom? Né? Para mim é isso aí, é doar. Porque a gente, todo dia a gente está se doando. E para que não doar um órgão, né? Depois que tu morre. No nosso cenário, eu não vejo ainda, talvez, tantas pessoas aderindo, tá, à possibilidade de doação de órgãos. Eu ficaria, assim, realmente feliz de ver mais pessoas no seu discurso, nas suas
interações com outras pessoas, com outros cristãos, com outras pessoas não cristãos, inclusive. Deixar esse seu testemunho de que sou um doador, quero ser um doador, informo minha família sobre o assunto, tá? E que isso possa ser assim algo mais comum, pelo menos na nossa fala, no nosso diálogo aí, tá? Que a gente não tenha lá muitas reservas para falar sobre o assunto, que a gente realmente possa falar com toda tranquilidade, tá? E incentivar outros a fazerem o mesmo, né? Olha, isso em primeiro lugar, assim, eu acho que todos que podem doar devem ser doadores, né? E assim, eu acho que sempre, por qualquer coisa que tu esteja, doença ou problema ou coisa na família, eu acho que sempre ter muita fé em Deus, que isso é o que resolve, né? Os médicos são os profissionais, mas eu acho que quem cura é Deus, né? Entrar para a fila de transplantes, receber um órgão, é a oportunidade dada também por Deus para que se viva mais tempo sobre a Terra. São milagres do cotidiano, onde vemos se renovar as chances de uma vida com menos sofrimento. Buscar uma vida mais saudável nesta nova chance também é uma forma de agradecer a Deus por tão grande bênção. Só não podia comer sal, eu me cuidei muito. Muita água e nada de sal, né? Então a gente passou muitos anos sem comer sal. E meus filhos, o Darcy, tudo entrava na minha, né? Quem queria pôr sal, colocava no prato. A gente comprou o sachê de sal para colocar no prato e todo mundo cuidou, né? A questão da doação de órgãos, nós poderíamos resumi-la talvez basicamente na palavra amor, o amor incondicional, visto que nós, de uma forma geral, doamos sem saber quem vai ser o receptor, tá? Então, acho que nessa palavra poderia se resumir toda essa conceituação, né? Toda a questão do altruísmo, né? O amor de Cristo que nos move também a fazer o bem aos outros, né? Porque eu confio muito em Deus. Para mim só tem isso. Tanto que eu carrego esse versículo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Não tem outra explicação, para mim não tem, né? Eu sempre sabia que tudo ia dar certo, como sempre, para mim tudo é assim. E nunca se preocupar antes do tempo. Agradeço muito ao meu irmão, né? Porque é tudo. Meu irmão, minha família, né? Os amigos que ajudaram. Tava todo mundo sempre preocupado em ajudar, fazer visitas e oração. O mundo inteiro, né? O Xande colocou na internet, né? Sempre todo mundo colaborou. Não estava sozinha nessa, não. Quando eu morei, tudo que eu posso doar, eu quero doar, né? Então, até o meu irmão... Não, eu acho assim, como eu recebi e pessoas me ajudaram, eu também quero retribuir isso um dia, né? Tá certo que de repente meus rins não vão conseguir aproveitar, mas tem outros órgãos, né? É por aí que a gente também incentiva mais pessoas a que pensem no assunto, né? Que pensem, que conversem com seus familiares, né? Que não tenham, assim, maiores constrangimentos de falar sobre este assunto, né? Eu penso sempre que falar sobre a própria situação da morte para o cristão, ela não deve ser mais um tabu, não deve ser algo que a gente fuja constantemente. Eu entendo até que falar a respeito da morte deveria ser assunto da instrução para a catequese, para a confirmação. Até ali a gente deveria, para as crianças, na escola bíblica, deveria se falar também mais a respeito da própria realidade da morte, mas especialmente da realidade da ressurreição, não apenas algo como uma esperança, quem sabe, mas uma certeza plena de que em Cristo teremos a ressurreição para a vida eterna, né? Graças ao presente de Deus da medicina, hoje os órgãos do corpo humano podem ser repartidos. Se a Bíblia tivesse sido escrita no contexto atual, quem sabe o texto de Tiago poderia estar assim: pode haver irmãos e irmãs que precisam de órgãos humanos. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Nós cremos que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado, 1 João 1,7. E que fomos libertados do precioso sangue de Cristo, 1 Pedro 1,19.
Cremos também na ressurreição dos mortos, quando teremos de volta o nosso corpo perfeito e glorioso. Enquanto isto, podemos cumprir a recomendação bíblica: o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. 1 João 3,18. O programa CPT de hoje termina aqui. Nosso desejo é que ele tenha ajudado. Que Deus abençoe a todos e até mais. Dentro do meu coração, quando a ti eu me entreguei, a luz que ilumina o meu andar, que me ensina a caminhar, Jesus Cristo Salvador. Me amou com meus defeitos, me fez mais que vencedor. Ele é Deus verdadeiro, é Pai de amor. Encontre a luz, essa luz é Jesus, que vai mudar seu viver. Abra o seu coração para o Deus de Abraão, que Ele muda você. Dentro do meu coração, quando a ti eu me entreguei, a luz que ilumina o meu andar, que me ensina a caminhar, Jesus Cristo Salvador. Me amou com meus defeitos, me fez mais que vencedor. Ele é Deus verdadeiro, é Pai de amor. Encontre a luz, essa luz é Jesus, que vai mudar seu viver. Abra o seu coração para o Deus de Abraão, que Ele muda você. Encontre a luz, essa luz é Jesus, que vai mudar seu viver. Abra o seu coração para o Deus de Abraão, que Ele muda você. Encontre a luz, que essa luz irá mudar o seu viver.